Galerinha, eu sou o professor Douglas Reichenbach. Estou aqui hoje para gravar o terceiro vídeo do nosso canal. Gostaria de agradecer a todos pelos comentários, pelos e-mails que eu recebi com diversas dúvidas, pelas curtidas de pessoas que eu nunca vi na minha vida. Isso é bem motivador para continuarmos o nosso trabalho. E hoje vamos falar sobre os princípios da administração pública. Princípios esses que norteiam as decisões do poder público. E para começar, gostaria de citar o princípio da supremacia do interesse público. Nada mais é do que a sobreposição do poder público sobre o particular. Ou seja, quando há conflito entre o poder público e o poder particular, o poder público levará vantagem nessa disputa. E como exemplo, poderei citar a aquisição de bens móveis e imóveis pela administração pública. Ou seja, o governo precisa construir um viaduto para melhorar a mobilidade urbana. E aí, no entorno existem casas de moradores particulares que precisam ser extintas dali para a construção daquele viaduto. Só que eles não querem vender as suas casas por morarem lá há 10 a 20 anos, não querem se desfazer desse bem. Mesmo assim, através do princípio da supremacia, eles são obrigados a venderem as suas casas ao governo para a construção do viaduto, porque o viaduto foi criado para o interesse público. Então, esse princípio fala que o poder público irá se sobrepor sobre o particular. Outro exemplo que eu posso citar para vocês é o caso das cláusulas exorbitantes presentes nos contratos que a administração pública celebra com o particular, na maioria dos casos licitações. A administração pode romper esse contrato unilateralmente a hora que quiser, lógico que tenha uma justificativa, uma causa para isso. Esse é um exemplo de supremacia do interesse público. O poder de polícia também está dentro desse princípio. A administração pública pode extinguir a venda de bebidas acima de uma determinada hora da noite para acabar com, ou pelo menos diminuir o número de violência. Então, o princípio da supremacia da administração pública um poder maior do que o do particular. E aí, galerinha, o interessante, o engraçado é que, da mesma forma que a administração pública tem poder, ela também, através do princípio da indisponibilidade do interesse público, só pode agir através da legalidade, ou seja, do que está descrito na lei. Esse princípio da indisponibilidade, ele diz que a administração pública não é bem uma dona, da coisa pública, dos seus bens. Ela é apenas uma gestora, ela gere aqueles bens. A administração pública não vai poder vender um hospital a hora que ela quiser. Ela não vai poder extinguir um posto policial a hora que ela quiser. É necessário ela ter motivação, é necessário ter uma causa para extinguir um hospital, talvez construir um maior em outro lugar. O particular, se a gente tem um apartamento, a gente vai vender ele para comprar um carro ou para investir em outro imóvel. A gente pode fazer o que a gente quer com o nosso bem. Já a administração pública, através do princípio da indisponibilidade do interesse público, ela só pode agir diante da lei. Um grande exemplo disso é o caso das licitações, da Lei 8.112 do Estatuto dos Servidores Públicos, que fala sobre a contratação de servidores para a administração, que só pode ser através do concurso público. Então, esses são grandes exemplos de indisponibilidade do interesse público. Princípio da continuidade. Bom, no princípio da continuidade, nós podemos enxergar que a administração pública, em alguns aspectos, deverá exercer o seu serviço de forma contínua.
em caso de fornecimento de água, luz, eletricidade. São coisas indispensáveis à população. Sendo indispensáveis, deve ser respeitado o princípio da continuidade. A gente tem o direito à saúde, a gente tem o direito à segurança. Então, a gente não pode chegar no hospital e não ser atendido. Ou seja, os médicos não podem fazer greve e deixar de atender a população. É lógico que eles têm o direito, sim, de greve, mas aí é uma coisa mais aprofundada, que deve ser conversado com o estatuto, uma coisa que a gente não vai abranger nessa aula de hoje, mas, em regra, os serviços públicos que são indispensáveis à população, eles não podem ser interrompidos. E em caso de interrupção, qualquer cidadão pode entrar com mandado de segurança. Assim, galerinha, como o poder público também tem força na supremacia do interesse público, nós também temos para impetrar o mandado de segurança. Princípio da autotutela. O princípio da autotutela dá à administração o poder de anular e revogar atos administrativos. A anulação de atos administrativos produz efeito ex tunc, ou seja, antes da anulação, tudo que ocorreu passa a não existir mais. Todos os atos provocados antes da anulação, eles são extintos, eles não existem mais. Esse é o efeito ex tunc. Já na revogação, que provoca o efeito ex nunc, acontece da seguinte forma: tudo que ocorre antes da revogação ainda existe, ainda está legalizado. Tudo que ocorreu antes da revogação, está tudo beleza lá, nada será modificado. Porém, o que ocorrer depois da revogação não existirá mais. Ou seja, a revogação muitas vezes é criada quando a administração não precisa mais daquele ato, daquela decisão que ela tomou, daquela emenda que ela criou, e aí ela quer revogar. Ela não precisa mais daquilo. Aquilo se tornou dispensável. Então ela revoga. Ou até mesmo a legislação pode ter mudado e aquele ato prejudicar a administração. Então ela vai revogar, só o deixar anteriormente, e a partir daquele momento o ato não terá mais valor. No princípio da segurança jurídica, que é o direito à liberdade, o direito a ser livre que nós temos, o direito à saúde e segurança, também cai muito em concurso público, galera. É importante lembrar que a Constituição Federal está ligada à segurança jurídica. Da mesma forma que ela é imutável, os nossos direitos também não poderão deixar de existir. A gente que é ser humano, a gente que é cidadão, a gente que paga impostos, temos nossos direitos pautados no princípio da segurança jurídica. Na motivação, diz que todo ato administrativo precisa ter uma causa, ou seja, precisa ter um motivo para ele ser criado. Princípio da finalidade, que o próprio nome diz, final, ou seja, todos os atos que a gente cometer ou que a gente realizar na administração pública, eles devem ter uma finalidade, eles devem ter o porquê de ser realizado. Se eu vou construir um viaduto, é para melhorar a mobilidade urbana, e isso é uma finalidade. Igualdade, o servidor público não pode tratar as pessoas de maneira distintas, eles têm que tratar todo mundo igual, ou seja, eu sou um técnico judiciário, eu vou pegar um processo de um amigo meu e colocar na frente dos outros? Não. De acordo com esse princípio de igualdade, eu tenho que tratar os desiguais como desiguais e os iguais como iguais. Isso é muito cobrado em prova também. E aí vem o famoso LIMP, né? O LIMP, que é um dos mais cobrados em prova. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
A legalidade, ela está diretamente ligada com a indisponibilidade do interesse público. Inclusive, galerinha, como eu falei no início do vídeo, alguns doutrinadores até equiparam esses dois tipos de princípios. A administração pública deve agir pautada em lei. Impessoalidade, o servidor deve ser impessoal, ele não pode beneficiar, né, um terceiro pelo fato de ser conhecido, também como não pode prejudicar um terceiro pelo fato de ser seu inimigo ou ter algum tipo de desavença. Isso não é correto, é através do princípio da impessoalidade, também ligado ao princípio da probidade. Publicidade, em regra, todos os atos que a administração pública fizer devem ser expostos à população. No caso da licitação, né, as propostas, depois de entregues e analisadas, elas devem ser mostradas à população, os gastos que ocorrem em obras. Esse é o princípio da publicidade. Em alguns casos, que nós não vamos aprofundar nessa aula, não se deve expor, né, antes que a administração autorize. Mas, em regra, todos os atos devem ser expostos à população. Eficiência. Antigamente, esse princípio ele não entrava muito em vigor, né, lá na administração antiga. Hoje em dia, além do funcionário andar corretamente, obedecer todas as leis, além do funcionário ter moralidade no ambiente de trabalho, além dele exercer tudo que for proposto que esteja dentro da sua função, ele também precisa ser eficiente. A eficiência deve fazer parte, ele deve ser proativo, ele deve ser produtivo. E aí, quando eu estava lendo, quando eu resolvo questões, até mesmo para dar as aulas e saber o que mais é cobrado em prova, eu costumo equiparar a eficiência ao estado probatório. Você passa 3 anos até você se tornar um servidor público estável. Então, durante esses 3 anos, todo mundo vai ser o mais eficiente possível para ser avaliado pela comissão diante daqueles requisitos. Isso também vou gravar na nossa aula da Lei 8.112 com mais detalhes. É isso aí, galerinha. Tamo junto. Não deixe de dar um like, curtir o nosso canal, seguir, deixar os comentários. Tem o meu e-mail abaixo para tirar todas as dúvidas. E vamos estudar, ter foco, força e fé, que o céu é o limite pra gente, tá bom? Tamo junto, meu povo. Abraço e até a próxima.